Olá, pessoal. Este é o Arquivo Vivo, comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a honra de, mais uma vez, estar com meu amigo Renato Lombardi. Nós hoje vamos contar uma história de um homem que veio do Japão quando tinha 1 ano. Estudou aqui, lutou, montou uns negócios, foi pioneiro no Brasil da venda de R$1,99, tinha uma família estabelecida, um homem de bem, um homem que fazia só o bem e que, por fazer só o bem, acabou sendo vítima de pessoas para as quais ele fazia o bem. Estou falando de Masataka Ota. Masataka Ota, ele era pai de Ives Ota. Ives Ota, um menino que tinha 8 anos, foi sequestrado em junho de 1989, levado para um cativeiro. Começaram a fazer uma negociação, pediram no começo muito dinheiro, até chegar a $80 mil pelo pagamento do resgate. E no cativeiro houve um pequeno detalhe que mudou a vida do menino Ives, do pai Masataka e da mãe Keiko. Que detalhe foi esse, pessoal? O grande detalhe, que aliás é surpreendente, é que o sequestro, na verdade, considerando o que aconteceria depois, foi um tipo de simulação. O menino foi sequestrado numa praça na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, capital, e levado por um cativeiro, como você disse. Um dos sequestradores tinha sido contratado por esse pai magnífico que você descreveu como segurança da família. Então ele era encarregado, inclusive, de fazer a segurança do menino, além da própria família desse menino de apenas 8 anos de idade. Acontece que durante esse período no cativeiro, o menino vendo a movimentação, ouvindo a voz, vendo o corpo, a complexão física desse sequestrador, não demorou a identificá-lo como sendo exatamente o seu segurança. Ele percebeu isso. E esse sequestrador, então, por causa disso, por ser reconhecido, decidiu matá-lo. Pois é, esse sequestrador era um policial militar. E ele planejou o sequestro, achando que realmente ia tirar muito dinheiro do Masataka Ota. Juntou-se a um outro policial militar e a um motoboy. E o motoboy é que fazia os telefonemas de ligação com a família, negociando o pagamento do resgate. Um motoboy de 43 anos, de 26 anos de idade. A polícia foi avisada, né? Todas as vezes que uma pessoa é sequestrada, a polícia sempre orienta. Você sempre tem que procurar a polícia. Nunca negocie com o sequestrador, porque você não tem esse jeito de lidar com o bandido, e a polícia rapidamente começa a investigar e acaba, muitas vezes, esclarecendo os casos. E nessa negociação, o menino foi morto. É isso, Percy? Exatamente. Aí você disse bem, a polícia tem know-how, tem uma delegacia, hoje uma divisão especializada em sequestro, e você, se for vítima, queira Deus que ninguém que esteja nos assistindo seja vítima, se você prefere não comunicar à polícia, você tem que pôr fé, você tem que acreditar no sequestrador. E a palavra do sequestrador não vale nada. Palavra de bandido não leva a nada. Nunca acredite numa situação de perigo como essa na palavra do bandido. Então, um dos sequestradores, procurando ser gentil com o menino, ofereceu para ele um copo de leite achocolatado, onde estavam diluídos também alguns comprimidos amassados, tudo junto para que ele tomasse. O menino, o Ives, inocentemente tomou essa bebida, adormeceu rapidamente e, nessas condições, dormindo, ele ficou totalmente à mercê, sem condições de oferecer resistência alguma
ficou à mercê dos sequestradores, que já tinham em mente exatamente aquilo que fariam nas etapas seguintes. Até porque, enquanto o menino dormia, eles cavaram um buraco, uma espécie de uma cova, num dos quartos, aliás, um quarto familiar para o menino Ives, e eles iriam usar esse buraco na sequência dos fatos, Renato. Pois é, os responsáveis pelo sequestro e assassinato foram os ex-policiais militares Paulo Tarso Dantas e Sérgio Pereira e o motoboy Silvio da Costa Batista. E o detalhe, este buraco que foi cavado no quarto da casa era da casa do Silvio da Costa Batista, o motoboy. E em cima do buraco cimentaram, e o que ficava ali exatamente a cama, né? O berço do filho do motoboy Silvio da Costa Batista. Aí começaram na negociação, a polícia entrou em ação, né? O departamento especializado aqui de sequestros e da Polícia de São Paulo. Eles identificaram, o motoboy foi preso quando estava no telefone público, num orelhão, conversando com o Masatako Ota, negociando o pagamento. E a gente sabe, né, Percival, que a polícia tinha todo esse esquema e ela muitas vezes conseguiu chegar no instante em que o sequestrador falava no telefone público. E foi o que aconteceu. Com a prisão do Silvio da Costa Batista, do motoboy, os outros acabaram também sendo presos. A polícia, Renato, ela, durante as operações anti-sequestro, ela chama todo esse período da investigação, o sequestro, o arrebatamento, as negociações, a polícia chama isso de gincana. Ou seja, na gincana acontece primeiro o sequestro, depois os pedidos de resgate, é preciso que haja um cativeiro onde a vítima fique isolada. Se for adulto, põe um capuz na cabeça para que na escuridão a vítima perca completamente a noção de tempo, e foi isso que fizeram. Nas negociações, tudo começou com um pedido de resgate de um valor muito alto, que foi reduzido paulatinamente até chegar os $80 mil que você mencionou. Detalhe, o menino ainda adormecido foi colocado no buraco. E ele já, no buraco, um dos sequestradores deu 2 tiros com ar, usou uma arma de fogo, deu 2 tiros no rosto do menino, matando-o imediatamente, Renato. Na época, nós cobrimos o caso e eu conversei muito com o Masatako Oka e com a Keiko Oka, com a mulher dele, e eles, na cultura oriental, né, naquele jeito oriental, eles tinham uma esperança de que realmente o filho voltasse para casa vivo. E os 3 responsáveis foram presos, foram indiciados, foram levados a júri popular e foram condenados. Os 2 PMs a 45 anos cada um e o motoboy a 43 anos. E depois disso, Masatako Ota, ele e a mulher, eles se empenharam numa campanha, exatamente numa campanha para poder combater esse tipo de crime, para poder amparar as vítimas dos sequestros, as vítimas exatamente desses criminosos. Masatako virou primeiro deputado, depois se tornou vereador. A Keiko Ota também depois se elegeu deputada, hoje ela é deputada federal. E o Masatako Ota morreu este ano de câncer. Em fevereiro deste ano ele morreu. A mulher continua deputada federal. E aí, Percival, eles se engajaram numa luta em que até hoje se empenham com num outro segmento da sociedade. Exatamente. Aliás, um comportamento incrível este, viu, Renato? Que sensibiliza a todos nós. É um espírito elevado, é uma grandeza de alma. Porque a Keiko, hoje deputada federal, como você disse, ela se engajou de corpo e alma num movimento de paz, um movimento de pacificação, um movimento que prega o amor, a conciliação e a paz nas pessoas. São virtudes impressionantes numa hora dessas, porque além
de teoricamente estar nesse movimento, a Keiki e o marido tinham um contato pessoal com as famílias de vítimas de sequestro para narrar exatamente a sua experiência, o seu sofrimento e transmitir uma palavra de estímulo, uma palavra de confiança para essas vítimas que viviam exatamente o período de afastamento do ente querido, o período de sofrimento. Então, os dois se transformavam em conselheiros dessas pessoas. É como eles tivessem o poder inacreditável, Renato, de transferir, fazer com que a alma deles mudasse de endereço, se transplantando para a alma dos familiares das outras vítimas. Uma coisa impressionante, a demonstração autêntica, ao vivo, necessária para esses momentos de angústia. Eles ajudaram muita gente e ela continua ajudando, e é exatamente isso, né? Num momento como esse, num momento de dor, eles tiveram força para suplantar isso e para se engajar nesses movimentos todos, e que realmente é uma coisa muito triste, porque a pessoa para as quais eles tinham confiado, a pessoa com as quais eles tinham contratado achando, inclusive o Masatako Ota e a mulher, eles tratavam muito bem esse policial militar que fazia a segurança, e eram inclusive a família deles, e foi uma surpresa muito grande quando isso aconteceu. E olha, e pasmem, para encerrar essa história em que a polícia agiu muito bem, trabalhou muito bem, acabou colocando esses 3 criminosos na cadeia, passados alguns bons anos, né? Porque isso aconteceu em 1989. Hoje, os ex-policiais militares e o motoboy estão no regime semiaberto. E o que é o regime semiaberto? É aquele em que você sai de manhã da cadeia, vai trabalhar e volta à noite, e já é um passo para o regime aberto. Eu vou repetir aqui o que eu sempre digo aqui. Se eu tivesse o poder e o dom de aplicar as leis, para mim, esses 3 estariam até hoje na cadeia e ficariam até o final da vida na cadeia, Persílio. Exatamente por isso, os romanos já perguntavam, eu vou fazer a citação da indagação dos romanos em relação ao que aconteceu concretamente com o menino Ivos. Os romanos perguntavam, quem guardará os guardas? Hein, Renato? Quem guardará os guardas? Então, na verdade, eles foram beneficiados com esse regime semiaberto que você mencionou. Isso aí foi uma verdadeira gratificação. Isso é um verdadeiro prêmio. Eu, se fosse legislador, como você aventou a hipótese, eu calcularia o tempo de vida do menino Ives. Está com 8 anos, vai viver pelo menos até quanto? Até, no mínimo, 70 anos. Então, teria uma pena de 62 anos, porque eles ceifaram a vida de uma criança. Eles ceifaram a vida de um menino cuja vida era uma página em branco de uma longa história a ser escrita. Acabaram com tudo. Destruíram a vida do menino e afetaram profundamente a família. Então, pena longa para quem comete crimes graves. Eu também acho. E para concluir isso, eu vou esclarecer um pouquinho, rapidinho, a respeito de muita gente que não sabe. Sujeito como esses criminosos, eles na cadeia, depois de um tempo, eles começam a trabalhar, se trabalham, abate 3 dias trabalhado, abate 1 na pena. Se for ler um livro, abate na pena. Se der um bom comportamento, abate na pena. E por aí vai. O legislador fez umas coisas porque para determinados crimes, no meu modo de entender, não tem jeito. Quem pratica um crime como esse, para mim, não tem. Ele não volta. Eu duvido que ele volte para a sociedade para dizer o seguinte, eu me arrependo, eu não vou fazer mais isso. Eu não acredito que essas pessoas continuem vivendo de uma maneira como viveriam quem realmente não pratica nenhum crime. Um sujeito como esse, será que ele consegue dormir? Um sujeito como esse, ele consegue olhar para o filho dele, Persílio? É exatamente por isso você tem na população carcerária um índice de reincidência altíssimo, 70%. Quer dizer, a prisão, há muito tempo, ela não cumpre o seu papel. Seria, teoricamente, de transformar, regenerar as pessoas. Na realidade, não é isso que acontece no mundo prisional, Renato. É isso aí, esse é o Arquivo Vivo. Nós contamos a história hoje do menino Ives Ota. Ele tinha 8 anos
foi sequestrado, morto pelas pessoas que estavam encarregadas de guardá-lo e de dar segurança a ele. Até mais, Percy. Prazer estar com você mais uma vez, Renato. Até o próximo aqui envolvido. Até lá.